programa de hoje fala sobre literatura e música popular brasileira. O Iluminuras apresenta a história desse gênero musical surgido no Brasil em meados da década de 60. O bate-papo é com o escritor, pesquisador e produtor musical Rui Godinho. E como não pode faltar música, a cantora Márcia Tawil interpreta um sucesso da década de 70. Mas antes, a conversa é com Célio Albuquerque, organizador do livro 1973, o ano que reinventou a MPB. Célio, seja muito bem-vindo aqui ao Iluminuras. Muito obrigado. Bom, queria começar então o nosso bate-papo falando um pouco da relação da literatura com a música. Elas se completam? Acredito que sim, porque a gente sabe que você só produz um bom texto se você tem o hábito de ler e de pesquisar bons textos. E a letra, principalmente da letra da MPB, ela vem muito da cultura, da leitura de livros. Tanto que o auge da música popular brasileira, o início da MPB, do que se conceituou chamar MPB, é a partir dos festivais da canção, dos festivais universitários. Então, são pessoas que produziam textos, poesia e letra de música, baseado em algo que liam. Então você vê compositores como Belchior, que é uma pessoa que era extremamente culta, e a gente vai voltando, um dos maiores compositores da Bossa Nova, o Vinícius de Moraes, era um literato. Então, quer dizer, é claro que letra e música popular brasileira tem a ver com literatura. E, inclusive, vários compositores brasileiros acabam também produzindo boa literatura, como Martinho da Vila, o Chico Buarque. Então, existe muito essa proximidade, às vezes não é uma proximidade fácil de identificar, mas como o Brasil ele sempre misturou culturalmente essas coisas, então a gente vê, inclusive, a empatia e a amizade entre Caymmi, Caribé, as artes se encontrando como pessoas e como produtos. E resultando em músicas belíssimas, né? Em música para isso. Bom, você organizou então esse livro, O Ano que Reinventou a MPB, 1973. A história por trás dos discos que transformaram a nossa cultura. Bom, já de cara a gente vê que pelo título é um livro super interessante, mas eu queria, antes de explicar o marco desse ano, saber de onde surgiu a ideia de escrever um livro como esse. Na verdade, essa ideia ela surge a partir de uma proposta de uma jornalista que também é uma das autoras, a Aimee Lochar, de escrever sobre discos lançados em 1972. Essa proposta foi em 2012. E a gente discutindo, identificamos vários bons LPs lançados em 72, como Clube da Esquina, do Milton e do Lô Borges, o Acabou Chorar, do Novos Baianos, o disco do Tênis, do Lô Borges, o Expresso 222, do Gil. Mas eu tinha na cabeça que, se era para escolher um ano, 73 era mais forte. Por quê? E argumentei para ela. São os primeiros LPs do João Bosco, do Fagner, do Gonzaguinha, do Luiz Melodia, do Sérgio Sampaio e o primeiro LP dos Secos e Molhados, entre outros, né? Porque são tantos que tem hora que a gente acaba esquecendo. Por exemplo, é o primeiro LP do Walter Franco. Aí, anos depois, quando o Marcelo Frois, com os sócios, lançou a Editora Sonora, que é a editora que publica o 1973, eu entrei em contato com o Marcelo e o Marcelo propôs que eu escrevesse um livro. E na nossa discussão eu falei isso, a gente pode escrever um livro sobre 1973, sobre os principais LPs lançados em 73 e esse momento. Aí o Marcelo, muito cético, olhou para mim e falou assim, mas você não tem competência para escrever um livro sobre os principais discos. Eu disse, eu concordo com você. A gente precisa chamar pessoas para escrever junto. Aí eu e ele, num primeiro momento, fomos selecionando discos que nós achávamos interessantes e selecionando pessoas que nós achávamos interessantes de convidar a escrever. Então, ele sugeriu alguns nomes, eu sugeri alguns outros nomes e a gente foi pesquisando.
todos os grandes, ou quase todos os grandes escritores, autores de música popular brasileira, a gente convidou para escrever. Eu convidei o Tarek de Souza, eu convidei o Nelson Motta, eu convidei o Rui Castro, eles não puderam participar, mas felizmente todos foram entusiastas. Compraram a ideia. Compraram a ideia. A gente foi construindo o livro a partir daí, identificando outras coisas, como o final da era dos festivais. Os grandes festivais da música popular brasileira, midiaticamente falando, terminaram em 1972. E muita gente dizia que a música tinha acabado em 72, o passado é melhor. E a gente, não, calma aí. Existe isso, e a gente foi identificando que vários artistas se preocupavam em fazer LPs históricos, discos históricos. Isso a partir do Tom Jobim fazendo uma Tita Perê e do Odair José fazendo o LP dele. Todos se preocupavam em fazer discos que fossem marcos culturais. E durante essa pesquisa, Célio, você percebeu que todo o contexto histórico da época, da ditadura, da censura, também estava presente nesses LPs? Sinceramente, num primeiro momento, eu não tinha tanta consciência disso, porque a maioria desses LPs, eu pessoalmente ouvi. Alguns deles eu comprei na época, porque em 73 eu tinha 12, 13 anos, então você é adolescente, e o núcleo de amigos que eu tinha, de primos mais velhos, então eles iam ao show dos Secos e Molhados, eles iam ao show do Milton Nascimento, então eu fui envolvido por isso. Mas a partir dos textos recebidos e a partir da pesquisa, a gente foi ver que realmente a censura permeou muito dessa produção. E de uma forma diferente. As músicas que constam dos LPs, elas não são panfletos. Elas, acima de tudo, se preocupam em ser boas músicas. Nesse quesito, um marco é o Taiguara, que tinha sido conhecido como um cantor romântico, e nesse disco ele canta Que as Crianças Cantem Livres, que é uma música linda, de chorar, tem protesto, mas ela tem, acima de tudo, poesia. Então, a diferença é que a censura, a ditadura estava presente, mas as pessoas reinterpretavam ela de outro jeito. Literal. E o que o leitor encontra aqui? Eu vi que são vários capítulos e cada capítulo tem um LP diferente ali no título, né? Conta a história por trás daquela criação? Sim, porque, por exemplo, o disco do Gonzaguinha, o primeiro, aí eu chamei o Dácio Malta, que já tinha feito um musical sobre o Gonzaguinha, e ele conta aquele momento político e a figura do Gonzaguinha e o que resultou esse LP. A Regina Zappa, que faz do Edu Lobo, que é uma pessoa que já escreveu biografia do Chico Buarque, foi editora do Caderno B do JB, escreveu livro sobre o Gilberto Gil, e ela já tinha feito um documentário sobre o Edu Lobo. Então ela escreve sobre o Edu Lobo e no caso dela, ela depois entrevistou o Edu Lobo. Então vários discos que são comentados, os autores do texto, em grande parte jornalistas, se preocuparam em ouvir os artistas que ainda estão vivos. O André Cananéia, por exemplo, da Paraíba, ele escreveu sobre o disco do Hermeto Pascoal. Ele ouviu o Hermeto Pascoal. No livro, o texto sobre o disco do Sá Rodrigues e Guarabira, que o Carlos Evandro escreveu, a gente pediu o depoimento do Sá e do Guarabira, para incluir no texto. Só que o Sá, quando entregou o depoimento, ele era tão bom que entrou no livro como parte do capítulo sobre o disco. Que ele falou escritor também. Ele não foi classificado como escritor, mas é dono de um ótimo texto que ele fala do interior do disco, e uma particularidade que quem ouve o disco percebe que eles, como eram muito amigos, aí depois teve um desgaste de sucesso, de muito show, mas eles eram muito amigos, eles decidiram
que todas as músicas desse LP seriam assinadas pelos 3. Mesmo que em determinada música só 2 fizessem, todos eles... Isso era uma coisa que só quem está dentro é que sabe. Então, a gente brincou muito sobre o que as pessoas gostam e o que elas têm a contar. Como você falou, eu sou o organizador, então é um livro escrito por uma centena de mãos e ele só existe por causa disso. Ele não é um livro de uma pessoa, ele é um livro de 50 pessoas e talvez por isso ele tenha essa sobrevida e por isso ele seja interessante. E como os capítulos são por discos, quando a gente diz para a pessoa que comprou o livro, assim, ó, começa a ler do disco que você gosta. Porque aí você vai discutir com a pessoa se você gostou, se aquilo que ela está certo. E depois você vai ler sobre um disco que você nunca nem sabia que aquela pessoa existia. E agora, com a facilidade do YouTube, tu coloca no YouTube, tu ouve e compara com o e você discute com o texto. É verdade. Bom, Célio, infelizmente nosso tempo chega ao fim. Aqui o primeiro bloco do programa vai se encerrando. Agradeço a sua participação aqui no Iluminuras com a gente. Muito obrigado e sempre que precisar da gente, estamos por aqui. E antes da gente ir para o intervalo, vamos ouvir agora uma música que marcou a época na voz da cantora mineira Márcia Tawil. Bailão, corujas e pirilampos, entre os sacis e as fadas, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dança roda a festa, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. E no próximo bloco tem mais literatura e música aqui no Iluminuras. Não saia daí! O Iluminuras está de volta. Nosso bate-papo no segundo bloco é com o escritor, pesquisador e produtor musical Rui Godinho. Rui, bem-vindo aqui ao Iluminuras. Muito agradecido. Bom, Rui, quero saber primeiro aonde que surgiu, quando, qual momento que surgiu essa paixão pela literatura e pela música. Bem, pela música eu costumo dizer que a minha mãe deixou o rádio ligado. Então eu ouvia de tudo, né? Inclusive músicas que não tinham nada a ver com a minha faixa etária de 4 ou 5 anos, né, que eram músicas muito dramáticas, né, e eu também me emocionava com aquilo, né, mas também outros gêneros musicais, né. A partir daí eu fui adquirindo essa vontade de conhecer mais, de ouvir mais, né. E a leitura? Agora, a leitura, o meu avô, ele era marítimo, então ele fazia diário de bordo, né, e o lazer principal dele era a leitura. E eu, muito jovem, já sabia ler, né? E ele pegou e me passou um livro para eu ler, sabe? E pela espessura eu senti que ele era um cara muito otimista, sabe? Eu falei, será que eu vou conseguir ler? Ele está muito otimista comigo, né? Levei aquele livro e eu li. E eu adorei. E quando eu devolvi para ele, eu pedi outro. E aí começou a paixão pelos livros. Exatamente. Aí não parei mais de ler, adoro leitura, né? Só que hoje o meu foco, as minhas preferências são mais na área da música, porque eu faço a pesquisa, né? Então não cabe mais no meu tempo a leitura de romance, de ficção, né? Eu fico muito mais ligado à questão da música mesmo. Bom, você lançou 4 livros já. Então, foi assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira. Esse aqui é o primeiro. E eu queria saber qual foi a inspiração e o que esse livro conta, Rui. Esse livro nasceu num programa de rádio chamado Estação Brasil, na Rádio Cultura de Brasília. Um programa de 2 horas. A gente teve que criar diversos blocos, né, para preencher aquelas 2 horas. Eu trabalhava junto com a Adriane Lorenzon, radialista, também escritora, e criamos um quadro chamado A Origem da Música, né? Nesse quadro a gente entrevistava os compositores para saber a história daquela canção, como foi que eles tinham feito, né? Logo no início, lógico, curiosidade minha, né? Depois o público também começou a ficar com as suas curiosidades. E eu percebi que em 10 anos eu teria um tesouro. Eu continuei pesquisando. Então,
No início, muito timidamente, porque um cara que não tem uma obra lançada, é difícil ele chegar e dizer: eu sou um pesquisador, quero uma entrevista com Milton Nascimento, por exemplo, né? Ele vai perguntar: cadê a sua obra? Não tinha, né? E esse foi o maior desafio? No início foi, né, o maior desafio. Aí, com esse tesouro nas mãos, eu peguei e comecei, então, a redigir. Passei 2 anos escrevendo as histórias daquelas canções que eu já tinha pesquisado. Na época, eu lancei o livro com 80 histórias, eu deveria ter mais de 250 histórias, né? Eu escolhi as mais também interessantes. outros volumes, né, vieram, exatamente. né? Eu escolhi as histórias de canções que tiveram uma projeção maior nacionalmente, né? Porque no rádio você conta uma história de uma canção, ela pode ser inédita, mas a pessoa vai ser ilustrada no caso, né? No livro não. O leitor, ele quer ter a memória da canção, né, da história que ele está ouvindo, né? Outro desafio também é descrever isso, porque é o que você falou. No livro, a pessoa vai imaginar. No momento que ela vai lendo, vai falar: poxa, na hora o compositor pensou nisso, naquilo. É difícil também traduzir esse sentimento? Na verdade, cada capítulo eu fico estudando como é que eu vou contá-lo, né? Porque eu não posso inventar nada em relação aos áudios documentais que eu tenho com os depoimentos dos artistas. Mas eu tenho que ter a competência para contar uma história de forma agradável, né? Porque nem todas as histórias podem ser contadas com "era uma vez" e terminar com "foram felizes para sempre", né? Tem alguma curiosa para contar pra gente? Tem algumas canções que foram criadas e que a gente pensa que foram feitas para uma coisa e foram feitas para outra, né? Tem canções que são super engraçadas, tem canções que foram feitas por 2 parceiros que o letrista conta de uma forma e o melodista conta completamente diferente, histórias diferentes, né? Que se chocam, inclusive, né? Agora, uma história interessante, por exemplo, Sonho Meu, de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho, né? Sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, né? Essa música, muitas pessoas pensam que ela foi feita para um amor distante, né? E, na verdade, ela foi feita numa época final da ditadura militar, né? Eles estavam já na época da campanha pela anistia ampla, geral e restrita. Eles estavam exilados do país exatamente para salvar suas peles. E o Délcio Carvalho, o autor da letra, estava indo de ônibus para a casa da Dona Ivone Lara e ouviu no rádio a campanha pela anistia ampla, geral e restrita. E ele pensou: poxa, é mesmo, né? Os amigos, muitos compositores que estavam fora, né, do Brasil, e ele começou a imaginar assim, que seria uma coisa interessante, um sonho, né? Sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Não era um amor, eram amigos, né? Rui, então a gente pode falar que cada capítulo, né, explicando a música, é uma crônica? Uma crônica. É uma crônica, né? Eu transformo numa crônica quer dizer, eu ponho um tempero todo especial na minha linguagem, porque essa linguagem que eu adotei para esta série foi aquela linguagem de uma conversa numa roda de fogueira e ali um amigo contando: olha, essa música foi feita assim, assim, assim. Né? Então não tem nenhum tipo de rebuscamento, né? Agora a gente tem aqui 4 volumes já desse livro. Vem mais por aí? Virão. Este trabalho é um trabalho interminável. E enquanto eu estou escrevendo sobre 50 canções, estão sendo feitas milhares, né? Porque nosso país é muito rico. Agora, você, como pesquisador também, observou que entre o primeiro volume e o quarto, as letras deram uma mudada ao longo dos anos? Nós, no Brasil, começamos a ter letras de músicas transformadas em canções com Domingos Caldas Barbosa, lá no século XIX. E depois veio Catulo da Paixão Cearense, né, um poeta maranhense, que não é cearense, que viveu no Rio muitos anos, né, e que não perdia a oportunidade de usar poesia como letra de música. Depois veio Vinícius de Moraes. Né? Então, no Brasil, a quantidade de letristas, né, que não faz só letra de música, né, são poetas também, é impressionante. E são cronistas das suas vivências. Né? Se o cara vive um amor de uma forma, ele conta o amor daquela forma. Né? Então, cada um tem uma visão diferente. E isso enriquece bastante, né, a música brasileira. E vem mais livro por aí? Vem. Além desses? Exatamente. Eu estou com Então Foi Assim, Compositores Mineiros. Pronto. Está prontinho. Só não foi publicado ainda? Ainda não. Estou também com Então Foi Assim, Compositores Nordestinos. Pronto. Esperando só patrocínios, né? Fui convidado a escrever
O livro, então, foi assim, Compositores do Amapá, que eu devo entregar em dezembro. E aí, cada livro desse tem uma particularidade. Nesses estados que você viaja, você busca o quê para colocar como tempero aqui dentro do livro? Elementos da cultura local, né? E aí eu fico convivendo e pesquiso muito. Além de entrevistar mais de 30 compositores que estão na lista, né? Eu também vou ler muitos livros sobre a cultura local, sobre o marabaixo, que é o gênero musical assim, mais antigo, né? E que nasceu lá, o marabaixo e o batuque. Um conselho que você daria, Rui, para a gente fechar aqui: todo músico deve andar lado a lado com a literatura também? Sim. O letrista, por exemplo, ele tem que ler muito, né? Muito, sobre tudo, né? A mesma coisa o melodista, o cara que faz a melodia, ele tem que ouvir muita música, não é? E isso não é nem um conselho, né? Isso aí é uma imperiosidade, né? Se o cara escolhe fazer aquilo, ele tem que procurar fazer bem. Então, para o cara que vai escrever letras, ele tem que ler muito, tem que, inclusive, pesquisar sobre obras de letristas brasileiros, como o Fernando Brant, o Paulo César Pinheiro, Sérgio Natureza, Fausto Nilo, Abel Silva, que são inspirações para você? Monstros na música brasileira, né? E são inspirações também, né? Agora, a minha principal inspiração é o Arthur da Távola, a quem eu dedico cada segundo do meu tempo radiofônico e cada vírgula que eu coloco nesses livros. E na literatura, em quem você se inspira? Olha, na literatura eu estou muito mais focado na questão da literatura musical, né? Então, eu leio muito José Ramos Tinhorão, leio muito Tárek de Souza, tenho que ler João Máximo, tenho que ler Jairo Severiano também, que é uma inspiração grande para mim. Mas, por exemplo, eu gostei muito na minha juventude, lá no início, quando eu comecei a me apaixonar pela poesia do Pablo Neruda. Fantástico, né? Acho o Mário Quintana, para mim, ele é arrebatador na poesia dele pela simplicidade, né? E Drummond também, que também é um grande mestre, né? Tá certo. Rui, muito obrigada pela sua participação. Sucesso com as suas obras. Obrigado, Mariana. E antes da gente encerrar, vamos agora para o nosso Minuto Literário. Oi, Michele. Oi, Mariana. No Iluminura, sobre música popular brasileira, eu trago um poeta que também é muito conhecido nessa área. Quem melhor do que Vinícius de Moraes para fazer parte deste meu comentário sobre música e literatura? A sua obra poética está contida nas mais famosas canções da Bossa Nova, que lhe influenciaram e ainda influenciam músicos por todo o país. Fazendo um panorama, podemos ir das músicas apaixonadas como Eu Sei Que Vou Te Amar, Por Toda a Minha Vida Eu Vou Te Amar, ou Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Podemos passar por canções mais populares, como A Tonga da Mironga, do Cabuletê, e O Pato, Quen, 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 Quen. Chegamos finalmente ao Soneto da Fidelidade, uma das suas obras mais conhecidas, e o seu fechamento que diz que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. A obra de Vinícius de Moraes tem uma versatilidade magnífica. Os versos têm uma simplicidade na beleza e uma sofisticação que poucos autores alcançaram. Eu dedico meu comentário de hoje ao poetinha do Brasil, a Vinícius de Moraes, porque foi ele quem trouxe a poesia para o nosso dia a dia, em forma de canção. Obrigada, Michele. Bom, o Iluminuras de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa, é só acessar tvjustiça.jus.br. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!